Olá, amigos, é um prazer novamente estar com vocês. Nós estamos contentes de ver aí que o projeto Evangelismo para as Nações tem alcançado as vidas e elas têm ficado contentes com esse projeto, de maneira que nós estamos cumprindo o objetivo, que é falar da palavra de Deus, sem falar sobre religião ou dogma, mas dividir um pouco do conhecimento da palavra de Deus. E nesse dia eu queria dividir com vocês a palavra que se encontra em Marcos, no capítulo 4, no seu versículo 35, e diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. É interessante que aqui conta um momento em que Jesus fala com os discípulos e faz um convite para eles: passemos para outra margem. Naquela altura, Jesus já era de certa forma conhecido dos discípulos e daquelas pessoas com quem eles caminhavam, ou mesmo que viviam ao redor ali da região. E provavelmente os discípulos já estavam acostumados com a maneira e conduta que aquelas pessoas tinham, com a recepção que eles tinham com a vida de Jesus e até mesmo com a vida deles. Creio que talvez ali havia até muitos parentes e pessoas que tinham ali um contato mais íntimo com aqueles homens. Então, de certa forma, havia, creio eu, que uma comodidade, ou seja, como se em nossa vida nós acostumássemos com certas situações, né? Às vezes nós temos lá as nossas funções diárias, a qual nós cumprimos muito bem, mas por vezes Deus vem falar conosco, né? E fazer esse mesmo convite. Jesus veio a passemos para outra margem. Jesus fez um desafio para eles. E diz o texto mais à frente que começou então a ter uma tempestade enquanto eles passavam para outra margem. E o barco começou a balançar. Toda mudança de vida, meu amigo, é dessa forma. Mas a mudança é necessária. Sempre que a mudança é para melhor, sempre que a mudança é para o crescimento, essa mudança é necessária. Por vezes nós não nos atrevemos. Eu estive vendo esses dias aí a recente notícia do falecimento daquele Steve Jobs, e ele falava que no primeiro momento que ele perdeu o emprego, ele ficou chateado, mas aquela chance fez com que ele começasse do zero e se arriscasse mais e fizesse novos projetos, e por isso ele tinha chegado lá. E por vezes, eu não estou dizendo aqui que você tem que pedir demissão do emprego ou qualquer coisa do tipo, mas por vezes há certas situações em nossa vida que nós precisamos tomar uma atitude. Por mais que nós olhemos e dizemos: poxa vida, é cômodo ficar nessa posição. É cômodo ficar nessa posição com meus amigos, é cômodo ficar nessa posição com meus pais, com as pessoas que estão ao meu redor. Mas por vezes nós sabemos que é chegada a hora de mudança. É chegada a hora de você dizer: olha, eu quero mudança. Mas não uma mudança negativa, uma mudança para melhor. Mas mesmo uma mudança para melhor, meu amigo, muitas vezes exige certas entregas. E exige muitas vezes lutas. Por vezes nós vamos para um trabalho melhor, mas esse trabalho também tem desafios maiores. Ele também tem obstáculos maiores, lutas maiores. Mas a realidade é que se nós tememos enfrentar as lutas, se nós tememos a mudança, nós nunca vamos chegar em nenhum lugar. Sempre continuaremos sendo a mesma pessoa. Não que seja mal que uma pessoa de princípio queira ser a mesma pessoa, mas por vezes ela pode dar um passo ainda maior. Ela pode trazer para a sociedade, ou até mesmo para a vida dela, da família dela, um benefício maior do que ela já tem apresentado. Então, veja, se você tem passado por desafios, se você tem passado por lutas, elas fazem parte do crescimento de qualquer pessoa.
A palavra de Deus diz isso. E quando eles foram para uma outra margem, eles enfrentaram tempestade. E na luta ali daquela tempestade, muitos não creram. Acharam que Jesus não podia respondê-los. Acharam que Jesus estava pouco ligando para eles. Mas a realidade não era isso. A realidade é que Jesus sabia que muitas vezes a nossa vida precisa ser desafiada para crescer. Você pega uma criança, muitas vezes ela vai estudar para a prova porque ela tem exatamente uma prova. Talvez se não houvesse aquela prova, ela não estudaria para a prova. Talvez se não houvesse o vestibular, muitos de nós não estudaríamos como estudamos para entrar numa faculdade. E tantos outros desafios para conquistar um emprego. Talvez se aquele emprego não exigisse o conhecimento de uma digitação ou coisa assim, nós não faríamos. E nós poderíamos dizer que se não fossem todas essas provas, talvez nós não fôssemos o que somos hoje. E talvez nós não chegaríamos aonde Deus deseja que cheguemos. Mas Deus está conosco em todas as provas. E essa é a promessa da palavra de Deus. Jesus estava no barco. Jesus queria ir com eles para outra margem. Jesus não tinha abandonado o barco. Mas eles acharam que Jesus estava parado. E na realidade Jesus só queria ensiná-los. Ensiná-los a ter fé, a acreditar. Porque quando você quer fazer mudanças na sua vida, você também precisa dar um passo de fé. Você precisa dar um passo de fé, às vezes, para reconhecer um erro seu, pedir desculpa. Isso não é errado. Isso não te torna menor. Ao contrário, isso te torna maior. Quando você reconhece que às vezes você falha e que às vezes você pode crescer de outras formas, que você pode corrigir seus erros, aí já é um sinal que você quer mudança. Aí já é um sinal que você está avançando, que você não se contenta em ficar na mesma margem. Deus te chama para uma constante mudança, mas não uma mudança para pior, mas uma mudança para melhor. Mas toda mudança exige um preço. Um preço de uma maior entrega, um preço de uma maior dedicação e até mesmo abrir mão de coisas que você poderia dizer que eram tão importantes para você. Eu queria agora estar em tal lugar, queria estar agora numa praia, nadando, descansando. E você está lá, às vezes, no escritório, se dedicando. Mas isso não é perder tempo. Isso não é desgraça para a sua vida, ao contrário, você está crescendo. É certo que por vezes você terá seu tempo também de diversão, seu tempo de passeio, mas em tudo exige um preço. Para que você possa fazer um bom passeio, exige que de alguma forma você tenha contribuído para que ele ocorresse também. Para que você possa ver sua família mudada, é necessário que você mude também. Para você querer que as pessoas se enxerguem diferente, se enxerguem melhor do que elas se enxergam, é necessário que você se torne melhor. Eu e você somos juntos. Somos homens imperfeitos e falhos, mas Deus nos chamou para que cada dia a gente cresça numa conquista, cresça num avanço para outra margem. Por isso hoje eu estou falando com você. Que Deus quer te fazer esse convite. Que você possa não aceitar a sua vida na mesmice que muitas vezes ela pode estar. Mas que você possa olhar e dizer, olha, eu não aceito. Por mais que ela possa estar bem, que você possa ainda dar passos maiores. Ou se ela estiver enfrentando dificuldades, saiba que Deus pode te tirar dessa dificuldade. Deus pode realizar grandes coisas que você jamais pensou na sua vida. Por isso eu queria orar com você, colocar a sua vida diante de Deus. Senhor nosso Deus, ó Pai, eu quero colocar essa vida diante de Deus. De maneira, Senhor, que essa vida possa caminhar na Tua presença. Que Ele possa entender, Senhor, o que é dar um passo para outra margem. Que muitas vezes há desafios, nós sabemos, ó Pai, e a luta, Senhor, que muitas vezes achamos que não vamos suportar, nós sabemos, ó Pai,
mas que acima de tudo nós possamos saber, ó Pai, que o Senhor está no barco também. Que o Senhor objetiva, Senhor, transformações em nossas vidas, mudanças para melhor, Senhor. Que essa vida possa se tornar uma vida vitoriosa, mas vitoriosa na Sua presença, Pai. Que ele possa conhecer a Ti, Senhor, mais e mais. Que ele possa saber que o Senhor escolheu e amou a vida dele a tal ponto de entregar Jesus na cruz pela vida dele. E que Jesus vive, ó Pai, vive como um Deus vivo, ó Pai, para transformar todas as dificuldades, Senhor, em bênção. Derrama a Tua graça sobre esta pessoa, Senhor, sobre a família dessa pessoa, sobre todas as áreas dessa pessoa, e que essa vida se torne uma vida melhor, um ser humano melhor, ó Pai, porque é isso que a humanidade precisa, ó Pai, e que principalmente a salvação acompanhe esta vida, em nome de Jesus. Amém? É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Fica conosco, assiste os outros vídeos, recomenda para os seus amigos e até a próxima. Abraço.